Vamos abrir lá em Hebreus capítulo 11, verso 13 a 16. Diz a palavra do Senhor o seguinte: todos esses morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Diga isso, eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que tais coisas dizem, mostram que estão buscando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Diga assim, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Verso 16, mas agora desejam a pátria melhor, isto é, a celestial. Diga isso. Desejam a pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou, aleluia, uma cidade. Coloque a tua mão em teu coração, vamos orar. Pai maravilhoso, nós adoramos o teu nome nessa noite. Bendizemos a Ti, ó Pai, e queremos declarar a Tua presença nesse momento sobre cada coração através da Tua palavra. As pessoas que não vieram, onde estiverem, que o Espírito Santo pode estar trabalhando nesses corações. Não sabemos as razões porque não estão aqui, mas o Senhor conhece todas as coisas. Qualquer laço maligno, qualquer artimanha de Satanás na direção dessas vidas seja desfeito, todo laço seja rompido e que haja liberdade diante de Ti. Que o Espírito Santo possa constrangê-los, que o Espírito Santo esteja ministrando essas vidas aonde eles estiverem e que o nome do Senhor seja glorificado. Nós adoramos a Ti no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. O capítulo 11 de Hebreus mostra a nós aí uma galeria que nós poderíamos chamar da galeria dos heróis da fé. E destaca algumas figuras aqui muito importantes e dá uma ênfase muito grande aqui à experiência dos nossos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Propriamente, acerca de Abraão, coloca alguns detalhes aqui com muita propriedade. Esses versículos que nós acabamos de ler, falam exatamente da geração de Abraão. A palavra que veio a ele por promessa, você sabe muito bem que Abraão e aqueles dias da sua casa, ficaram exatamente fixos na promessa, na palavra que haviam recebido. No entanto, sabe muito bem que em vida eles não alcançaram isso, porém, gerações lá na frente é que vieram experimentar e entrar no cumprimento dessa palavra profética. Agora, algo que me chama muito a atenção aqui é que aquela geração tinha a palavra do Senhor. E ainda que não havia alcançado, eles ficaram firmes naquilo que Deus havia dito e com a esperança viva de que um dia entrariam naquilo. E a partir do momento que receberam aquela palavra, a visão, o meio de conduta daquela geração, ela mudou completamente. Ainda que estavam em uma terra que não era a terra que foi prometida pelo Senhor, diz aqui que a partir daquele momento, eles começaram então a sentir como sendo peregrinos e estrangeiros. Veja novamente aí, eu acho tremendo esse versículo aqui, porque declara que eles tomaram a postura de ser peregrino e estrangeiro. Vamos ler uma vez mais aqui, veja aí o verso 13. Todos esses morreram na fé,
sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as vistas e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, a terra que eles estavam pisando no exato momento, na concepção deles, já não era mais deles. Ou seja, já não tinha mais nada a ver com eles. Eles receberam a palavra do Senhor, que pisariam numa outra terra, porém estavam vivendo já por anos, aquela geração, numa determinada terra, mas a partir do momento que veio a palavra, eles já não se consideravam mais pertencentes àquela terra na qual eles viveram por anos e anos, as gerações passadas viveram ali. A esperança estava fixada agora na cidade celestial, na pátria celestial. E a partir daquele momento, vocês sentiram que eram simplesmente peregrinos naquela terra. Eram simplesmente como estrangeiros. E eu creio que isso fala muito forte a nossa experiência como filho de Deus. Eu quero falar um pouquinho hoje, de maneira bem rápida, porque daqui a uns momentos teremos a ceia. Eu quero falar um pouquinho acerca da nossa cidadania, da nossa identidade. Pergunte ao seu vizinho, você sabia que você tem uma identidade? Todos nós temos uma identidade aqui, uma carteira de identidade, com certeza. Mas acima de uma carteira de identidade, você tem uma identidade espiritual. Essa identidade, ela revela, então, a nossa natureza. Eu creio que quando o Senhor olha para nós, Ele vê claramente que nós temos uma identidade, nós temos uma natureza, e aos olhos de Deus, essa natureza é semelhante à natureza da própria pessoa dele. Diga ao seu vizinho, você tem uma natureza celestial. Agora eu vejo como é difícil a maioria dos cristãos viver nessa dimensão, dentro dessa natureza, reconhecer que tem essa cidadania. Eu tenho alguns amigos, até mesmo pastores, e quantos deles têm o desejo, então, de querer trabalhar no ministério nos Estados Unidos? Vou escolher uma cidade, quero plantar uma igreja lá, e a gente vê irmãos até dentro da igreja, quando se forma, eu quero ir para os Estados Unidos, porque lá eu vou ter uma qualidade de vida bem melhor, eu vou ficar um tempo e Deus vai abrir as portas, eu vou pegar então meu green card, o cartão verde, e vou ter então a cidadania americana, e para mim tudo vai ser diferente. É o desejo de muitos. Agora, sabia que nós, como filhos do reino, nós temos uma cidadania do céu? E o cartão que o Senhor nos dá, eu posso chamar de Golden Card, um cartão de ouro. Ele tem muito valor que o cartão americano. Porque o reino de Deus é um reino de abundância que está acima de qualquer nação. Agora, uma das coisas que nós devemos entender, que enquanto vivemos nessa terra aqui, temos que viver como esses irmãos aqui, lá da geração de Abraão, como peregrinos, como estrangeiros, porque nós já não somos mais daqui. A partir do momento que você se converte, que você recebe a Jesus, você recebe uma nova natureza em você. Você tem uma outra cidadania agora, uma cidadania celestial. E o grande problema que nós vemos que muitos irmãos da igreja, eles têm uma duplicidade de cidadania. Estão aqui no mundo e ainda querem viver de acordo com as características do mundo, e não como estrangeiro. Diga ao seu vizinho, a partir do momento que você entra para o reino de Deus, e você tem uma nova natureza, você é cidadão dos céus. Você já não pertence mais a esse mundo. Nós estamos aqui, amados, como peregrinos, estrangeiros. Então as coisas do mundo, elas não podem mais nos influenciar. Você não pode estar apegado a isso. E eu quero ler alguns versículos aqui na Bíblia, que são versículos que verdadeiramente nos desafiam e que nos chamam à conduta. São escrituras que verdadeiramente me levam a pensar. Que cidadania eu estou revelando?
O céu, amados, não é o nosso destino. Diga ao seu vizinho, o céu não é o teu destino. O céu tem que ser o teu lugar de origem. O nascido de novo cristão, ele tem uma natureza celestial agora. Eu quero ler alguns versículos aqui de maneira rápida, e o meu desejo é confrontar você nessa noite. Vamos abrir lá na segunda carta de Pedro. E vamos ver o capítulo 1. Versículo 3º e 4 diz assim: visto como o seu divino poder nos tem dado. Não diz que ele nos dará, já nos tem dado. O quê? Tudo que diz respeito à vida e à piedade. Ou seja, nos tem dado a vida, piedade significa a maneira de viver. Então ele nos dá um estilo de vida e nos ensina como viver esse estilo. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Agora veja o verso 4 aqui, que é tremendo isso aqui, e comprometedor. Pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas. Com que objetivo? Para que por elas vos torneis participantes da natureza divina. Você já parou para pensar isso? Eu e você sermos participantes do quê? Da natureza divina. Ou seja, da própria natureza de Deus. Há muitos meses atrás eu preguei aqui na igreja, nós temos essa mensagem gravada, a importância de nós vivermos a vida de Deus, não viver a vida bios, mas viver a vida zoe, que é a vida de Deus que foi colocada em nós. Então, no exato momento que eu abro meu coração, que eu recebo Jesus, então eu tenho uma natureza agora semelhante à natureza de Deus. E você tem uma identidade, nessa identidade, onde está escrito ali, naturalidade, não vai aparecer o termo brasileiro. Sabe o que vai aparecer ali? Na tua identidade espiritual? Celestial. E é isso que coloca, amados, o diabo em retirada. Agora, se eu não encaro, se eu não vivencio isso daqui, amados, jamais eu vou revelar essa identidade celestial, essa natureza celestial. Ele diz aqui, nós somos participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Essa natureza, essa cidadania, ela me tira dessa concupiscência que há no mundo. Toda a corrupção que há no mundo. Vida cristã se constitui, na verdade, num grande transporte. Somos transportados do reino desse mundo, diz lá a Bíblia em Colossenses, para o reino do Filho do seu amor. E se eu for transportado, amados, o reino que eu estava já não tem mais nada a ver comigo. Interessante que o texto que nós lemos de Hebreus diz assim, se aqueles peregrinos, se aqueles estrangeiros na própria terra agora, lembrassem de onde haviam saído, desejariam até voltar para lá. Agora, na mente deles, havia apagado totalmente as imagens do lugar onde eles viviam antigamente. Se eu estou no reino de Deus, se algo tem que ser apagado, anulado, é todas aquelas coisas que diziam respeito ao sistema mundano de onde eu e você fomos tirados. A partir do momento que você recebe Jesus, você recebe uma nova natureza, você tem uma nova cidadania, é como você recebesse das mãos do Senhor uma identidade. Nessa identidade, então, está revelada a tua natureza, a tua cidadania, que é celestial. E é desse tipo de cristão que Satanás teme. Satanás não tem nenhum temor daquele cristão que vive talvez com o cheiro do mundo por aí, que está apegado ainda a esse sistema mundano. A palavra de Deus, ela nos compromete através de algumas escrituras. Abre lá em 1 Coríntios 15, por exemplo.
Vamos ver verso 45. Antes de nós todos aqui se convertermos, sabem quem nós estávamos? Estávamos em Adão, no primeiro homem, pecaminoso. A partir da minha conversão, agora estou em Cristo. E a palavra diz assim o seguinte, veja no verso 45. Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro espiritual, senão animal. E depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, o que ele é? Terreno. Agora eu pergunto a você, você está no primeiro homem ou no segundo? O segundo homem é do céu. Qual é o terreno? Tais também são os terrestres. E qual o celestial? Também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, teremos também agora o que? A imagem do celestial. Amados, não tem como você fugir disso. Se você está em Cristo, você tem uma nova imagem, uma imagem celestial, é uma natureza, é uma outra cidadania. É impossível alguém que está no reino de Deus, amados, viver ainda de acordo com a natureza antiga, com a cidadania antiga. E algumas pessoas vivem ainda na cidadania antiga. Eu venho a pensar, qual a experiência que ele teve com Jesus? Novo nascimento é ser uma nova criação. Nascer de novo significa ser recriado novamente. Eu sempre pergunto, por exemplo, existem muitas pessoas que vão viver em outras nações, eles têm um termo de cidadania, mas eles são naturalizados. Por exemplo, o americano, o brasileiro ganha um green card e vai lá para os Estados Unidos, recebe uma cidadania americana, mas no fundo ele é um brasileiro. Ele é simplesmente um brasileiro naturalizado como americano. Mas a origem dele é o quê? Brasileiro. Agora, no reino de Deus não existem naturalizados. Diga ao seu vizinho, no reino de Deus não existem naturalizados. Não adianta eu pegar a minha cidadania terrena, mundana, eu estou no reino agora, tenho também aí uma cidadania celestial, em alguns momentos eu posso agir como mundano, como terreno, outros momentos eu posso agir dentro da celestial, aí acaba sendo aquele crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, um pé no reino, um pé no mundo. Não. Para alguém verdadeiramente ser um americano nato, não naturalizado, o que tem que acontecer? Ele tem que morrer aqui no Brasil e nascer lá. É a única maneira. Não tem outra. Morre no Brasil e vai nascer lá. No reino de Deus é assim, amados. Eu tenho que morrer no reino desse mundo e nascer no reino de Deus. Senão, eu simplesmente serei mais um naturalizado. Diga ao seu vizinho, Deus não tem naturalizados. Ele tem pessoas que nascem no reino dele. Por isso, amados, o novo nascimento é importante. Quando eu recebo Jesus e estou nascendo de novo, está significando que eu estou morrendo aqui para nascer no reino. Até então eu tinha o quê? A imagem do terreno, estava em Adão. Mas a partir de agora eu tenho que revelar o quê? A imagem do celestial. Pergunta ao seu vizinho, você está em Cristo ou está em Adão? E sabe o que revela se estamos em um ou em outro? A nossa conduta. É aquilo que expressamos. É a maneira pela qual vivemos. É como nós encaramos as coisas. E Pedro diz, pela natureza divina, vocês então têm escapado da corrupção que é no mundo. Vamos ver Efésios, capítulo 2.
São textos, amados, que nos levam a pensar. Senhor, eu estou em Cristo ou estou em Adão? Senhor, eu estou no reino desse mundo ou estou no teu reino? Eu sou nato no teu reino ou sou mais um naturalizado? Será que tenho uma dupla cidadania? Em alguns momentos manifesto a natureza celestial, outros momentos a minha cidadania terrena. Agora, a palavra de Deus declara aqui, através de Paulo, e ele coloca isso de uma maneira tão incisiva, aqui no capítulo 2, vamos ver até o verso 7. Ele, o Senhor, vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora, ou seja, na cidadania antiga, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais eu e você também andávamos, e nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Agora veja aqui, a morte para uma cidadania e a implantação de outra. Verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E fez o quê? Nos ressuscitou juntamente com Ele. E com Ele nos fez sentar aonde? Nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, fomos ressurretos juntamente com Jesus e nos fez sentar onde? Nas regiões celestes. Aqui está a minha cidadania. Eu sou do céu. O primeiro homem é da terra. Jesus Cristo, o último Adão, é do céu. E se eu estou nele, eu tenho que revelar o quê? Uma natureza celestial. Pergunte ao seu vizinho, que natureza você tem revelado? Há algumas coisas, amados, que nos chocam na vida cristã. Sabe, eu caio em pecado sempre. É uma luta, as tentações. Eu sou tão fraquinho. Eu dependo da oração dos irmãos da igreja, porque sou fraco. É uma vida de altos e baixos. Gente, isso não é cristianismo. Se eu tenho uma natureza divina dentro de mim, amados, essa natureza ela vai estar agindo constantemente. Eu vou produzir frutos. Você já viu uma laranjeira fazendo um esforço terrível para dar laranja? Quem já viu isso? Não, é espontâneo. Dá laranja sem força. E vem frutos saudáveis, sem ela fazer um esforço nenhum. Por quê? A natureza dela é da laranja. E qual a natureza de um cristão? Dá frutos. Por quê? Porque ele tem uma seiva dentro dele, ele tem a vida de Deus, a vida Zoe, ele nasceu de novo, ele recebeu essa vida, e essa vida vai ficar dando frutos. Se não houver uma frutificação, é bem provável que ele está tendo aí, de maneira dupla, a cidadania. Quem sabe um pouco da vida de Deus, um pouco da vida do mundo. A Bíblia nos exorta em relação a isso, amados. Reino de Deus é algo muito sério. Reino de Deus é uma mudança total de natureza. O Senhor, na verdade, amados, Ele quer produzir filhos de acordo com a natureza dele. Só filho é que traz a natureza do Pai. Será que crentes têm a natureza do Pai? O religioso tem a natureza do Pai? Não, somente filho de Deus. Eu tenho que ter a natureza de Deus.
Vamos ver uma passagem mais. Aqui então diz de maneira bem clara que eu fui colocado nas regiões celestes em Cristo Jesus, para que isso fosse demonstrado. As pessoas têm que ver. Lá no nosso local de trabalho, onde nós estudamos, a nossa vizinhança, que cidadania ele tem observado em nós? Puxa, esse camarada é do céu, tem uma natureza celestial. Ou ele olha, puxa, esse cara é carnal, é um açougue ambulante. Qualquer coisinha está explodindo. A maneira que ele reage diante das coisas. Que tipo de natureza nós estamos revelando? Uma natureza terrena ou uma natureza celestial do céu? Diga comigo, o primeiro homem é terreno, é carne. O último Adão é espiritual, é espírito vivificante. E a Bíblia diz, quem está em Adão é carnal, porém quem está em Cristo é espiritual, ele tem uma outra natureza. Colossenses capítulo 3. Que bom que hoje nem estou falando nada, só estou lendo o versículo aqui. Então não é eu que estou falando isso para você, é a palavra de Deus. E ela está nos exortando aqui. Veja aí no capítulo 3. Aqui é algo muito forte, verso 1 até o 4. Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são da onde? De cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Agora veja aqui, olha aqui a natureza divina, gente. Olha a nossa cidadania. E quando Cristo, que é o quê? A nossa vida. Ou seja, está dentro de nós uma natureza se manifestar, então também nós nos manifestaremos com Ele em glória. A revelação do Cristo que está em nós. Interessante, tem muita gente que pensa que o mundo, a humanidade, está esperando a manifestação de Cristo, o Filho de Deus, nos céus. A humanidade está esperando a manifestação de Cristo, sabe aonde? Em mim e você. Jesus diz assim, quando eu for levantado da terra, esta terra, ele diz, atrairei muitos após mim. A natureza, ela geme, esperando o quê? A manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Será que a natureza geme esperando a manifestação de Cristo nos céus? Não. Espera essa manifestação aqui, Cristo em nós, a esperança da glória. E Paulo fala à igreja de Colossos de maneira tão clara. Se você já morreu, está vivendo a vida ressurreta de Cristo, você tem uma natureza celestial, você tem que buscar as coisas que são de cima. O que mais? Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Há muitos anos atrás, um pastor que trabalhava com a gente, fizemos um levantamento da congregação, íamos fazer a visita na semana, e aí fomos verificar. Os irmãos que mais passavam por aflições. Qual era a fonte da aflição? 80%, ou mais de 80%, a fonte da aflição era as coisas voltadas a essa terra, o pão que perece. Não estavam sendo afligidos por amor a Jesus, não estavam sendo afligidos porque estavam sendo perseguidos pelo amor que tinham a Jesus, pela diferença que faziam lá no local de trabalho, não, por coisas do dia a dia, da sua própria carnalidade. A maioria dos níveis de aflições de pessoas hoje na igreja, amados, é por causa da própria carnalidade dele, não é por causa de Jesus. Você pega os discípulos aqui, eles sofriam, mas por amor a Jesus. Paulo,
uma quarentena lá de açoites. Ou melhor, 40 menos 1. Perseguição. Se você lê Hebreus, alguns foram até cerrados no meio. Gente, nós talvez não pagamos o devido preço para servir Jesus. Você vai nesses países comunistas, o preço é muito alto, amados. Nós temos aqui no Ocidente uma vida de burguesia cristã, amados. É a coisa mais cômoda. É incrível, por exemplo, Coreia do Sul. Certa vez estava na igreja de Daejeon, fizemos amizade lá com um dos diáconos da igreja, ele falava inglês, então pudemos conversar com ele. E ele falou das igrejas subterrâneas que eles têm na Coreia do Norte. Gente, não a Bíblia. Congregações inteiras. Sabe o que eles têm? Uma folha da Bíblia somente. Uma. E vai passando então nas famílias, uma semana em cada família. Os sermões são pregados em uma folha da Bíblia. Aqui no Brasil tem crentes, tem 20 e 30 Bíblias em casa, jogado, até na casinha do cachorrinho tem Bíblia. Para todo lugar. Diga ao seu vizinho, o reino de Deus, ele tem um preço a ser pago. Se já morresses e ressuscitasses com Cristo, então tenham a natureza celestial, tenham a cidadania. Não resta outra coisa, a não ser buscar e pensar as coisas que são do alto. Somos peregrinos aqui, somos estrangeiros. Como diz lá em Hebreus 11, eles já nem lembravam mais de onde saíram. Porque se lembrassem, talvez até iam querer voltar. Vamos ver uma passagem mais. 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. O verso 20 começa dizendo assim, de sorte que somos embaixadores por Cristo. O que é um embaixador? Por exemplo, lá em Israel tem um embaixador brasileiro. Então ele vai viver em Israel. Agora eu pergunto a você, ele é um israelita? O que ele é? Só o embaixador. E quem ele representa lá em Israel? O Brasil. E Jesus diz assim que nós somos embaixadores dele aqui. Então, pergunto a você, você é daqui da terra? Sim ou não? Não. O que você representa aqui se você é embaixador de Cristo aqui? Você tem que representar o céu, de onde você veio, a natureza celestial. Isso é tremendo, amados. A natureza divina, eu creio que a natureza divina traz até uma confusão no meio dos demônios, gente. Eu nunca esqueço, um missionário, ele foi confrontar um demônio. Foi expulsar o demônio começou a gritar, saia daqui Jesus, saia daqui Jesus, porque quando olhava para o missionário, não via, ele via Jesus. A natureza, somos representantes do reino de Deus aqui. O mundo tem que ver Jesus na tua vida, em nós, e até os demônios. Você lembra lá no Evangelho de João? André chegou e disse para Jesus assim, olha, tem um povinho aí que quer te ver, quer te conhecer. Você lembra que Jesus falou para André? Está chegando a hora, se o grão de trigo caindo na terra e não morrer, ele ficará só. Porém, se morrer, ele dará muito fruto. Sabe o que Jesus está falando? Vai chegar um tempo em que você tem que morrer, e o poder da morte vai trazer a vida em você, e eles terão que ver Jesus em você. O grão de trigo tem que morrer para dar fruto, gente. Só ressuscita, sabe quem? Quem morre.
Diga ao seu vizinho, se você não morrer, nunca vai conhecer o poder da ressurreição. Apresentai os vossos corpos vivos dentre os mortos, como um sacrifício vivo. É o culto racional. Sabe quando nós prestamos culto a Deus? Domingo lá na Silveira Peixoto 777, às 18 horas. É isso? Não. Diga ao seu vizinho, o teu culto tem que ser diário. Todos os dias. E que culto é esse? Um culto racional, ou seja, com entendimento. E que tipo de culto com entendimento? Apresentar o meu corpo, os membros do meu corpo, como sacrifício vivo diante de Deus. Ou seja, que passou pela ressurreição. Mas para experimentar o poder da ressurreição, eu tenho que passar pela morte. Diga ao seu vizinho, sem morte não há ressurreição. E é a vida ressurreta de Cristo que eu vou verdadeiramente manifestar. Quantos aqui querem revelar a cada momento a sua real cidadania celestial? Vou dar um caminho apostólico para você aqui. Há 6 coisas que você precisa entender e colocar por prática na tua vida. A primeira delas está lá em 1 João 5, verso 4 e 5. 1 de João, capítulo 5, verso 4 e 5. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Diga isso. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E sabe como eu posso nascer de Deus? Nascer de novo. O grande problema é que as igrejas estão cheias de crentes religiosos e poucos nascidos de novo. Se eu nasci de novo, é sinal que eu morri num reino e nasci em outro. Eu não sou alguém naturalizado no reino de Deus, não. Eu sou autêntico, eu nasci dentro do reino. Eu tenho a imagem do meu Pai Celestial. Diga ao seu vizinho, você precisa nascer de novo. Segunda coisa muito importante, eu tenho que entender, aqueles irmãos entendiam lá no passado, havia uma promessa de uma pátria para eles, não tinham alcançado, mas estavam vivendo ainda aqui, num certo território, mas eles sabiam que aquilo ali era simplesmente algo transitório, não ficariam para sempre ali. Nós temos uma natureza divina, uma nova cidadania. E estamos aqui nessa esfera terrena, onde você tem que trabalhar, onde você tem que sustentar a tua família, mas você tem que entender que isso aqui é transitório. Diga isso, o mundo no qual eu vivo é simplesmente uma experiência transitória. E Paulo nos dá uma orientação clara em 1 Coríntios 7, vivendo aqui no mundo como não fosse dele. Vamos ver lá, 1 Coríntios 7, 31. Os que usam deste mundo, como se dele não usassem, em absoluto, porque a aparência desse mundo passa. Então, usamos deste mundo como se não usasse. Por quê? Porque somos peregrinos aqui, estrangeiros. E quantas vezes em alguns crentes, o mundo tem um peso maior do que a própria experiência celestial. Quer ver um exemplo? Aqueles que fazem, por exemplo, o seu trabalho secular, prioridade na vida dele. Coloca acima de Deus. Ele acha muitas vezes que ele está numa boa empresa para ganhar um salário alto, para ter êxito,
sendo que o Senhor colocou ele ali para expandir o reino de Deus. Você tem que entender que quando nós entramos no reino de Deus, a prioridade número 1, sabe qual que é? É o reino de Deus. Eu não estou ali para ganhar um grande salário, não. Estou ali para glorificar Deus. Eu vou usar desse mundo aqui como não fizesse parte dele. Lá na carta de Timóteo, no capítulo 6, verso 7, você já conhece, diz assim: nada trouxemos para esse mundo e nada vamos levar dele. E você vê que crentes são mais mundanos do que celestiais. O cheiro de mundo é forte em alguns. Diga ao seu vizinho, você tem que manifestar o bom cheiro de Cristo. O cheiro está dando risada aí. 2 vezes. O apelido dele é cheiro, né? Então, por isso ele deu um sorrisinho ali. Nós somos o bom cheiro de Cristo, amados. Temos que manifestar o cheiro de Cristo onde nós passamos. Agora, quantas vezes está sendo manifesto o cheiro do mundo? Por quê? Porque fazemos das coisas do mundo a prioridade para nós. O trabalho, o esforço para ter aquele grande carrão, para construir uma grande casa, não é essa a motivação, amados. Diga ao seu vizinho, você tem que usar do mundo sem abusar dele, como se não estivesse nele. Como aqueles irmãos que estavam ali como peregrinos, estrangeiros na terra. Para eles não interessava aquilo. Agora eu vou pegar forte no teu pé aí. A terceira coisa. Abster-se dos apegos e das paixões seculares, das paixões mundanas. A palavra do Senhor fala de maneira tão clara lá em Tiago 4:4. A amizade com esse mundo, vamos ver lá, abre rapidamente Tiago, capítulo 4, verso 4. Infiéis, não sabeis que a inimizade do mundo, a inimizade contra Deus, portanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. 1 João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque a concupiscência dessa vida passa, o que vai permanecer é o amor. Gente, e muitas vezes as pessoas estão amando coisas tão insignificantes. Tem crente que estão apegados, sabe o quê? A gato e cachorro, por exemplo. Eu não fui na ceia domingo, puxa, eu tinha que levar o meu cachorrinho dar um passeio. Eu trabalhei a semana toda, fiz hora extra, domingo, fui levar ele no parque, dar uma volta. E bem no horário da ceia. Gente, estamos vivendo numa época de desapego. Um pastor amigo meu, veio alguém de uma multinacional, foi congregar com ele, e o sonho desse funcionário de uma multinacional era ter um sítio. Aí a igreja orou, ele comprou um sítio. Quando comprou o sítio, foi desaparecendo do culto. Já não foi mais. Depois, fazia meses que não vinha, o irmão ligou. Disse, poxa, irmão, você sumiu da igreja, o que está vendo? Disse, olha, eu tenho sítio agora, e sábado e domingo são os 2 únicos dias que eu tenho para ir até o sítio, dar banho nos meus cachorros e passear com eles. Aí não foi mais no culto, não foi mais na igreja. Vivendo em função dos cachorros. Agora eu pergunto, quem é o Senhor daquele homem? Quem se levantou como Senhor na vida deles? Os cachorros. Se tornou servo do cachorro. E não mais do Senhor. Estamos vivendo um tempo, amados, de desapego. Isso aí, amados, é mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Ou seja, não ameis esse sistema de coisa que pode tragar, pode levar a pessoa a se distanciar completamente do Senhor e do seu reino. Considere-se morto para o mundo.
Número 4, Gálatas 6,14. Olha o que Paulo declara aqui. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Se eu tenho a visão da cruz, eu entendo. Eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Já não tem mais nenhum efeito na minha vida. Eu vou viver uma cidadania celestial. O Senhor, na verdade, tem a prioridade na minha vida. Nada do mundo pode mais me atingir, porque estou crucificado para Ele. E o mundo crucificado para mim. Colossenses 2:20. Se morrestes com Cristo contra os rudimentos do mundo, por que vos sujeitais a ordenanças, como se vivesseis ainda no mundo? Isso aqui é muito sério. Se já morresses com Cristo. Quer ver o que muitas vezes acontece em algumas congregações? Ainda bem que em Curitiba não acontece isso. Eu vou embora dessa igreja. Faz beicinho e vai embora. Porque aquele rapaz lá olhou torto para mim. Eu não quero mais saber. Não vou mais na igreja. Eu cheguei aqui, o Eduardo falou com todo mundo, deu boa noite para todo mundo, não deu boa noite para mim. Ele não me ama. Faz beicinho e vai embora. Gente, que carnalidade, é sinal que não está morto. Essa pessoa está viva. É um açougue ambulante. Veja uma coisa. Você já viu um morto reagir? Você vai num velório, vai lá, mexe no morto, ele está cheio de reação. Para de mexer em mim. Não, por quê? Está morto. Paulo diz assim, nada mais me inquieta, porque eu trago em mim as marcas da cruz de Cristo. Ou seja, ele diz, eu estou morto. Eu estou morto para o mundo. Eu estou morto para as pessoas. Eu estou morto para as perseguições. Digo, seu vizinho, você precisa morrer. Precisamos morrer. Isso é muito importante. E eu tenho que me considerar morto. Parece difícil de alcançar isso, mas é uma realidade. Como eu posso manifestar uma natureza celestial se eu estou mais vivo do que outra coisa? Número 5. Anota aí. Viver uma vida acima do padrão mundano. Hebreus 11:38, quando traz aquela galeria de heróis da fé, diz assim que o mundo não era digno deles. Já parou para pensar? O mundo não ser digno de você. Por quê? Porque você tem uma natureza superior. Você tem uma qualidade de vida superior, você tem a glória de Deus, a vida de Deus. O mundo acaba não sendo digno de nós. O mundo não é digno de um cristão que manifesta, de fato, essa natureza. A cidadania celestial. Vamos abrir 2 passagens mais e com isso terminamos. Abra lá em Filipenses, capítulo 3. Verso 19 e 20. Vamos ler 18 também. Porque muitos há dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Agora, quem são os inimigos da cruz de Cristo? Verso 19. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam do quê? Das coisas terrenas. Mas veja aqui, mas a nossa pátria, verso 20, está onde? Nos céus, donde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria está nos céus.
A minha natureza aqui na terra condiz com essa pátria, é onde nós iremos, é o destino. Mas hoje eu já vivo como cidadão celestial aqui, é a minha origem. E um dia vai ser consumado isso, eu vou pisar nessa pátria celestial. Mas enquanto eu viver aqui na terra, como diz aqui no verso 19, não posso pensar somente naquelas coisas que são terrenas. Diz aqui, dessa maneira eu me coloco como sendo inimigo da cruz de Cristo. Eles só cuidavam das coisas terrenas, mas a nossa pátria está nos céus. Vamos abrir Hebreus capítulo 12. Verso 22 e 23. Mas tende chegado ao monte Sião, aleluia. Não diz que nós chegaremos, já chegamos. A cidade de Deus, vivo, a Jerusalém celestial, a miríades de anjos, a Assembleia Universal e Igreja dos primogênitos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, seus espíritos justos aperfeiçoados. Já chegamos, não diz que vamos chegar um dia. E quando chega o verso 28, o escritor diz: pelo que recebendo nós um reino que não pode ser abalado, vamos reter a graça, pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor. Recebeu você, eu recebi um reino inabalável. Chegamos a Jerusalém celestial, a Assembleia dos primogênitos arrolado nos céus, a igreja de Deus. Diga ao seu vizinho, a igreja de Deus é a Jerusalém celestial. E diz que já chegamos ali. E se eu já cheguei, eu já tenho essa natureza. Não é que eu vou ter um dia. E essa natureza que eu tenho que manifestar aqui na terra. E eu pergunto a você, será que essa natureza, ela compatibiliza com algumas coisas que estão mergulhadas nesse sistema mundano aí que nos cerca? Não, pelo contrário, repugna. A natureza de Deus em nós, ela repugna aquilo que é mundano, aquilo que está no reino das trevas. Pergunte ao seu vizinho, qual é a tua cidadania? Diga a ele, quando o diabo pegar a tua carteira de identidade espiritual e ele olhar na tua naturalidade, o que ele vai encontrar ali? Terrenal ou celestial? Celestial. Temos a natureza celestial. E é isso que tem que ser manifesto, amados. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Hoje é um dia de ceia, e ceia é um momento de reflexão. E eu quero terminar aqui com um apelo. Todos que estão aqui são cristãos, já receberam Jesus. Então você, logicamente, tem que ter uma natureza divina. Agora eu quero fazer um segundo apelo, então, já que todos já são crentes aqui. Aqueles que querem verdadeiramente manifestar a natureza celestial e não mais a terrena. Se em alguns aspectos da tua vida estava sendo apresentado algo ligado a uma natureza terrena, você pode declarar, Senhor, termina hoje aqui. Eu não quero mais, de maneira nenhuma, revelar uma duplicidade de natureza. Eu não sou naturalizado, não. Eu sou nato do teu reino, eu nasci no teu reino. Eu não sou um mundano naturalizado no reino de Deus, não. Eu morri um dia para o reino desse mundo e nasci no teu reino, eu tive um novo nascimento. E que os frutos do novo nascimento possam ser manifestos. Levante uma das suas mãos na direção do Senhor. Pai da glória, nós invocamos o teu nome nessa noite. Senhor, a tua palavra diz que as boas obras seriam vistas em nós. E as pessoas glorificariam o nome de Jesus. Pai, e a tua igreja ela é chamada para manifestar as evidências da salvação. Não basta simplesmente eu dizer, um dia o Senhor me alcançou, eu fui salvo, eu estou salvo. Não, eu tenho que apresentar as evidências de salvação. A tua palavra chama isso de obras que acompanham a salvação. E que essa igreja seja conhecida exatamente
através dessa experiência. A qualidade de vida, Senhor, naquele dia muitos chegarão diante de Ti. Expulsei demônios, curei, falei em línguas, até levitei alguém, e vai ouvir da boca do Senhor: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E iniquidade é viver sem lei, viver sem princípio. E a Tua palavra diz que Tu escreveste, Senhor, as Tuas leis, Teus princípios, nas tábuas do nosso coração. A verdadeira circuncisão é essa. Nós que não confiamos na carne e servimos o Senhor Jesus Cristo. Que a Tua palavra realmente ache lugar em nossos corações, se torne carne. Se não morrermos verdadeiramente, não vamos conseguir experimentar uma vida de ressurreição. Em nome de Jesus, Pai da glória, nós renunciamos hoje. Diga comigo: eu renuncio nessa noite, na minha caminhada diante de Ti, tudo aquilo que é carnal, tudo aquilo que está ligado a esse mundo, todo o resto de natureza terrena, eu renuncio hoje em nome de Jesus, e que comece a ser manifesto em mim a natureza divina. Eu declaro diante de Satanás, diante dos demônios, diante do mundo espiritual, que eu tenho uma cidadania, e essa cidadania é celestial, não é terrena. Eu declaro hoje que já morri e ressuscitei com Cristo, e Ele me fez sentar nas regiões celestes, e eu estou agora juntamente com Ele, à destra de Deus, e eu quero manifestar aqui na terra as virtudes do Teu reino, em nome de Jesus, todas as realidades da nova criação, porque a Tua palavra declara: quem está em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas se passaram, e tudo de fato se fez novo. Eu não estou mais em Adão, eu estou no segundo homem, no último Adão, Jesus Cristo. Ainda que trouxe a imagem do terreno, terei agora a imagem do celestial. O primeiro homem foi feito alma vivente, porém o último homem, Jesus Cristo, é Espírito vivificante, e esse Espírito vivificante, Ele move em mim, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus, amém, aleluia, aplauda o Senhor.